Tai Sensei, por que as partículas wa, e o são pronunciados de forma diferente da tabela do silabário? Bom, aí nós vamos voltar para a gramática histórica. Eita! Tem a ver com a língua clássica. Na língua clássica, lógico, não existia nenhum gravador, então a gente não tem certeza, mas os sons que hoje nós pronunciamos dentro do silabário, nem todos eram iguais. Por exemplo, na coluna do H, que hoje a gente fala ha, ri, fu, re, ro, provavelmente era tudo com um Fzinho fraquinho, não é aquele Fá de favela que a gente fala, né? Faca, mas era um F entre o H e o F. Deveria ser Fá, ri, fu, re, ro, dos quais só sobrou o Fu. O que isto quer dizer? É que a leitura dos hiragana de hoje eram diferentes na língua clássica. Olha! Então a coluna do H, ha, ri, fu, re, ro, eles eram pronunciados como A, I, U, E, O em determinadas palavras. Ué, eram como se fosse vogal? Pois é. É difícil de a gente precisar qual seria a pronúncia correta, mas era um intermediário. E o que acontece com esse Ra, que a gente hoje lê Wa? É porque, por exemplo, tem palavras que hoje a gente diria, por exemplo, deixa eu ver, shiawase. Shiawase. Esse awase era ahase, que se escrevia shiahase, mas se lia shiawase. Então tem o H que se transformou em W, que ela é mais forte, né? E aqueles que ficam entre o F e o H. Então o que acontece? Muitas palavras que hoje a gente escreve como Wa eram escritas como Ra, mesmo em palavras comuns. Olha! E a partícula sempre foi pronunciado Wa. E essa partícula passou tal e qual era na língua clássica para a língua moderna. Então a partícula escreve-se Ra, mas mantém a pronúncia dela no original, que era Wa. Então, o que acontece é que antigamente existia muitas palavras em que era escrito com a letra Ra, mas era lido como Wa. E isso faz parte dessa transição que foi ocorrendo ao longo de décadas, séculos, né, da pronúncia. É o que acontece com Re, que se lê agora E, não é o E. Tá? Ha, ri, fu, re. Esse Re, que é de direção, em japonês moderno, ele só se mantém como partícula de direção, pronunciando-se, lendo-se como E. Palavras em que isso acontece com Re, como E, kaede. Kaede, que é o nome de uma planta, que é o momiji, né? Se escreve kaede, mas se lê como kaede. Olha! Então, por isso, quando eu estudei a língua clássica, gente, quando aparece, você já sabe, que se lê como E, porque você conhece a palavra equivalente na língua moderna. Mas para você escrever, você fica, será que era Re? Será com Porque tem duas letras com a mesma pronúncia, né? Inclusive, a coluna do W tinha também o E e o I. Verdade, Que o verdade. W, né, é diferentezinho a escrita, mas existia. Isso significa que o W era presente em todas as leituras da coluna do W. Certo. E este O, que hoje a gente coloca dentro da... porque ele pertence à coluna do W, mas não se pronuncia o O. Aliás, na transcrição fonética, na transcrição para o Romaji, muita gente escreve WO. É verdade. Para a partícula. Mas, se você for seguir a regra, por que o Re você escreve E e não Re? Não é? Então, você deveria seguir a mesma prática. O Ra, coloca-se WA. O Re, você coloca um E. E o da De coluna partícula, né? deveria ser só O. Mas só este do WO, da partícula do objeto direto, muitas vezes escreve WO.
Mas se você for seguir a norma, né, da transcrição fonética, porque o som deveria ser só O, mas vamos deixar isso de lado. E o O da coluna do W, que muita gente escreve como O, fazia parte, inclusive, de palavras. E uma palavra muito comum do nosso cotidiano, otoko. Era este O. De homem. Onna também, era wonna, otoko. Otoko, wonna. Deveria ser, lá atrás deveria ser assim, mas o som sempre muda, né? A língua eu sempre digo que é um ser vivo, e hoje então, como nas palavras, quer dizer, quando faz parte de uma palavra só, este O da coluna do W foi todas transformadas para o da coluna da vogal. Não, só ficou esta marca na partícula. Então vocês vejam que é o A, palavra gramatical, no re, que fica E, na partícula gramatical. E o O também, que é uma palavra gramatical. Então, a leitura do original na língua clássica permaneceram apenas nas palavras gramaticais. Entendi. Então, antes não tinha como você, digamos, adivinhar se, por exemplo, kori, que é gelo, se era escrito com o de aiue o, ou se era com o, que hoje é usado com partícula. Exatamente. Eu sei que era com o o, que hoje usamos com partícula, né? Era kori. Exatamente, é isso aí. E tem mais, tem horas em que poderia ser do hahifu reho, que poderia ser do aiue o, e que poderia ser do wa-o. Nossa, é porque o ro poderia ser lido como o. O também. Kaori. Kaori é um deles, que é o perfume. Eu já li como kahori, mas não é, né? Não kaori. É kaori. Então veja que o som O era grafado de formas diferentes. Exatamente. Que horror. Então, quando você sabe a regra, você consegue ler com facilidade. De vez em quando você fala, nossa, era assim que se escrevia? Agora, se mandam eu escrever como era na língua clássica, a gente se embanana tudo. É verdade. Acho que Rio também, né? Kawa era kahá. Kahá, não era? Era kahá. Escrevia-se como kahá. Caeiro também. Até o caeiro. Não, então, não, tem o caeiro sapo e caeiro de voltar. De regressar. O caeiro de voltar é re. Carreiro. Carreiro, tá. Né? E o do sapo é da coluna do W. É? É aquele assim, todo... Certo, é aquele letra bem... Vou colocar aqui na tela? Né? Aquela bem esquisitona, né? Isso. Olha. Então, havia várias grafias para o mesmo som. Entendi. Sobretudo as vogais, né? O A, I, U, E, O. U acho que nem tanto, né? Mas o... Tem o O. Tem o O, o O tem 3. E tem o Rô também. Sim. Então, mas só nos atendam por que essas partículas se leem desta forma. A única coisa que eu posso dizer é resquícios da língua clássica que ficaram. E que bom que mudou, né? Porque isso significa que simplificou um pouco. Assim, ficaram só nas 3 partículas. Então. Antes era muito mais complicado saber que letra usar. Acho que seria talvez muito parecido, né, com a dificuldade que as pessoas têm de como grafar as palavras em português, né, porque... O exemplo clássico é do som de 2 S's, SC, C cedilha, X às vezes também acontece. Né? Então é a mesma coisa, só que a gente hoje mantém, ninguém reclama. Claro. E agora a gente consegue ouvir e transcrever da forma como a gente escuta, porque não tem mais confusão, né, do que é escrito e do que é falado, né? Na língua japonesa. Na língua japonesa moderna. Exatamente, com exceção das partículas. Claro. Muito esclarecedor, Tai Sensei. Acho que é um tópico um pouquinho avançado, né, de língua japonesa, mas que para quem já estudou japonês, inclusive para os nossos alunos do curso Japonês Essencial, pode ter sido um vídeo que deixou mais claro, né, o motivo. Inclusive é uma das perguntas que a gente recebe muito, mas por que se escreve assim? Nosso WhatsApp de dúvida, né, Tai Sensei? É do nosso curso fechado, que é o Japonês Essencial. Quer aproveitar e falar um pouco mais sobre ela, Tai Sensei? Bom, este é o nosso curso em que a gente botou muita fé, que é para ensinar o japonês básico, por isso que o nome é Japonês Essencial. E a gente trabalha com as 4 habilidades. A gente trabalha com a leitura,
com a pronúncia, com a produção, não, peraí, leitura, escrita, a capacidade auditiva e a reprodução oral, né? Tem vários, como é que eu diria, momentos, bolos para desenvolver tudo isso e que, enfim, os alunos que começam a aprender falam, mas por que é que se pronuncia E? Não é E, é E. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. E a resposta poderia ser, e aí, você preferia como era antes, né? Que bom que agora é assim, né, pelo menos. Não, e inclusive esse E, O, A aparece já nas primeiras aulas, nas primeiras né? aulas, né? Ensinamos as partículas. Então, e é lógico, não dá para explicar tudo isso naquele momento, né? Sim. Então, a gente deixa as explicações, a amarração para o fim do curso. Mas, enfim, a gente trabalha com o japonês básico, que vai instrumentalizar o aluno para poder se comunicar um bate-papo com um nativo japonês. Muito bem. Bem, muito obrigado pelas explicações, tá? Esse acho que foi muito esclarecedor. E vamos pedir então pro pessoal deixarem o like se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Tem mais uma coisa que a gente tem que falar. Opa! Pode ser que a Claro, matrícula não esteja aberta. Verdade. Falamos tanto, fizemos propaganda do nosso curso e nem falamos como ser nosso aluno. As matrículas podem estar abertas ou não, porque você pode estar assistindo esse vídeo quando as matrículas estiverem abertas ou não. Então cliquem no link da descrição para saber sobre essas informações, que se as matrículas estiverem abertas, você consegue se matricular, caso contrário, você entra na nossa lista de espera para receber a notificação da próxima turma. E agora sim, vamos pedir para vocês deixarem um like, comentem o que você achou desse vídeo e semanalmente estamos aqui publicando vídeos e conteúdos sobre língua e cultura japonesa. Mas é isso, muito obrigado e nos falamos por aí. Até uma próxima. Opa, Sayonara. sayonara.